Amigos e amigas, muitíssimo bom dia mais uma vez. Olha só que semana maravilhosa. Não sei se observaram, mas 2 aulas de história seguida, porque ontem feriado não teve aula. Então, aula de história na terça, aula de história agora na quinta-feira. Só maravilhas nos esperam essa semana, não é mesmo? E eu estou esperando por vocês também no plantão online, para a gente trocar aquela ideia, para corrigir a prova que a gente fez e para poder conversar um pouquinho mais sobre o segundo reinado. Hoje a gente dá a segunda, espero eu que última, se der tempo, né? Última aula sobre o segundo reinado brasileiro. A outra, depois da gente finalizar esse capítulo, né, vai ser sobre o declínio do segundo reinado, já entrando para a Primeira República Brasileira. Então, essa é a última aula para a gente compreender de fato como esse período se estruturou, tá? Estão percebendo já que tem uma luzinha entrando aqui, né? Tá difícil de ler, mas eu leio junto com vocês, a gente entende juntos, tá certo? Na aula passada, a gente conversou sobre a política do segundo reinado, falou um pouquinho sobre a economia, muito baseado ali no café, que estava crescendo, na borracha e tudo mais, e falamos também por cima sobre a sociedade. Mas hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho nessa ideia de sociedade do segundo reinado brasileiro e também na política externa, tá certo? Então nós começamos falando sobre o famosíssimo Barão de Mauá e a sua contribuição para a modernização do Brasil. Porque o que aconteceu no segundo reinado? A gente está vendo até agora como é que ele estava estruturado, mas quais foram os grandes acontecimentos? A gente viu a Revolução Praieira na última aula. Hoje a gente vai ver mais uma revolta que aconteceu nesse período, bem específica, tá? Diferente de todas as demais que vocês já trabalharam comigo. E a gente vai ver também os principais acontecimentos da política externa, das tensões do Brasil com a Inglaterra e também da Guerra do Paraguai, famosa Guerra do Paraguai. Só que aqui nesse período também houve uma importante evolução, um importante desenvolvimento da tecnologia e do modo de vida do Brasil, né? Eu trouxe aqui uma citação que está na página 31 do livro de vocês, está lá no finalzinho onde ele fala assim: Era Mauá, industrialização e modernização entre 1847 e 1878. E ele traz uns números muito interessantes, é um grande historiador, Nelson Werneck Sodré, e ele diz assim, para o ano de 1860, então vejam só, 20 anos depois de a gente começar o segundo reinado, né? No Brasil existiam 62 indústrias, 23 companhias de seguro, 20 companhias de navegação a vapor, 14 bancos, 8 estradas de ferro, 8 companhias de mineração, 4 companhias de colonização, 3 empresas de transporte urbano e 3 companhias de gás. Então vejam só, já dá para a gente ter uma ideia da quantidade de indústrias e de fábricas que existiam aqui no país nesse período, e todas, e a grande maioria, se não todas elas, concentradas nas regiões sul e sudeste do Brasil. O Nordeste não recebia tanto investimento nesse sentido, era uma área menos povoada, né? Menos densamente povoada, eram povoamentos mais espaçosos. Então, todas essas modernizações se concentram geralmente nas regiões sul e sudeste do país. Mas, quando a gente fala de modernização, industrialização, tem um nome que não pode deixar de aparecer, que é o famosíssimo Barão de Mauá, mas que tinha nome por Irineu Evangelista de Souza, grande Irineu, que a gente chama, na verdade, Barão de Mauá. E aí a vida útil desse cara, a vida útil é pesada, né? Mas o tempo que ele se manteve na ativa, contribuindo para esse processo de modernização, industrialização, foi entre os anos de 1847 e 1878. Tá, professor? Mas a gente está falando de modernização. É tão importante a gente focar na figura de um cara só, a gente não vai ficar só nele. Mas não tem como falar de modernização sem entender Mauá, porque ele era um cara à frente do seu tempo. Se toda a burguesia brasileira fosse como o Irineu, como o Barão de Mauá, os rumos da economia brasileira seriam totalmente diferentes. O cara era um grande rico, grande proprietário. Olha só o que acaba atual. Ele tinha empresas de bancos, de transportes públicos, tá? Não é transporte de carro, transporte público, tá? De bonde, de trem. Trabalhava também com gás, com construção de ferrovias. O cara foi deputado por várias legislaturas, então foi reeleito. Lá na frente ia ter umas acusações meio pesadas com ele, aí ele pega e abre mão do mandato e não vai mais ser deputado. O cara era podre de rico. Fazia tudo, mas essa grana que ele tinha, ele não utilizava só para fins particulares, ele também investia no público. Então ele construía pontes, ferrovias, rodovias, cabos telegráficos que ajudavam a população de forma geral. Então ele era um burguês, era um cara que fazia parte dessa elite econômica do Brasil, mas que os investimentos dele se voltavam a atender às necessidades do povo, para modernizar a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e o Brasil como um todo, tentando integrar as regiões. Tinha
muitos negócios internacionais, então era um parceiro econômico da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. O cara fazia negócio com todo mundo, era um super nome da política e da economia brasileira, o Irineu Evangelista de Souza, o famosíssimo Barão de Mauá, tá certo? E tem um caso muito interessante envolvendo ele, que é a construção do cabo telegráfico ligando Brasil e Europa. Aí muitos de vocês não fazem ideia do que é um telégrafo, né? Lógico, não é da nossa época. Telégrafo é muito mais antigo do que o que dirá de vocês. O telégrafo era a antiga forma de comunicação à distância que existia quando a gente não tinha zap ainda, não tinha internet. Então eram máquinas que funcionavam com impulsos elétricos e com a datilografia. Tinha como se fosse um pitoquinho assim e o cara ia apertando. A era um toque, B era um toque maior e um curto. E era uma espécie de código. E você ia digitando a mensagem assim, que era conduzida por impulsos elétricos através de cabos, ligando grandes distâncias, e outra pessoa recebia essa mensagem e podia se comunicar. Então era uma comunicação mais rápida, sem muito conectivos, mas que se popularizou a um nível assim estratosférico no Brasil, ao ponto de existirem cabos telegráficos passando por todos os lados. Aí depois com a difusão do rádio, né, a difusão do telefone, depois da hipercomunicação, isso se perdeu e entrou em desuso. Mas quando isso ficou popular, o Barão de Mauá teve uma autorização de Dom Pedro II para investir em cabos telegráficos no Brasil. E aí ele, além de ligar as diferentes regiões, né, ele também fez um cabo telegráfico submarino, vejam só, passando do Brasil até a Europa, bicho, pelo meio do Oceano Atlântico. Teve um navio levando léguas e léguas e léguas e milhas de cabo para poder passar por baixo d'água e chegar na Europa, mantendo uma comunicação direta do Rio de Janeiro com Lisboa, em Portugal. Então, assim, uma coisa absurda, e foi feito nessa época por investimento do Barão de Mauá. Daí a importância desse cara. Em 1854, no Brasil, foi feita a primeira malha ferroviária. O primeiro trilho de trem foi feito em 1854, ligando duas cidades do Rio de Janeiro, né, a capital, e Petrópolis, tá certo? A partir disso se iniciaria um processo de construção de malha ferroviária no Brasil, encabeçado pelo grande Irineu, pelo Barão de Mauá, tá certo? Mas em 1878, infelizmente, para tristeza geral da nação, né, o Barão de Mauá acaba por decretar falência, né? Investiu tanto em construir coisa para os outros, fez ponte ligando o Rio Niterói, fez um monte de coisa e no final teve que, infelizmente, declarar falência porque não teve o retorno que precisava. E aí ele para de investir, ele vai seguir a vida dele até seus últimos dias, né? E falando também, de modo geral, essa industrialização, essa modernização promovida por Mauá, mas também por Dom Pedro, tá? O cara não fez tudo sozinho não, Dom Pedro também investia em cabo telegráfico, investia em ferrovia, rodovia, banco também, era uma participação dupla assim, mas ele, por ser um particular e ter investido com tanto êxito, né, e com tanta presença, chama a nossa atenção. Mas aí, essa industrialização de modo geral, ela é passageira. Tá? Não é uma coisa que marca a história para sempre do Brasil, é um progresso sempre, industrialização, modernização, não, é uma coisa passageira e muito desigual, tá certo? Porque como a gente já comentou e sempre vai comentar, o Brasil é formado de vários Brasis e esses investimentos não chegavam de forma igualitária entre as populações e regiões. Então, por que é uma industrialização passageira? Porque ela vai e ela não fica, não permanece, porque não havia um projeto de governo e um projeto de país para suportar essas industrializações, essas mudanças, né? Ainda estava muito baseado na ideia da agroexportação, venda de café, grandes latifúndios, concentração de terra, desigualdade social. Então também não era nem possível que se produzissem muitos burgueses com essa mentalidade de investimento como tinha Irineu, né? Como tinha o Barão de Mauá. Então era uma coisa que o Estado não estava voltado para atender essa demanda. É uma coisa que era passageira, mas não havia um projeto de construção de centro de inteligência, de pesquisa, uma indústria de base para se fazer ferro, para se fundir ferro e formar o aço, né, para ter uma montadora. Não existia essa ideia de uma siderurgia, de um estatal de produção de eletricidade, não tinha esse projeto. Então ele foi passageiro e terminou não se permanecendo, não se consolidando como um projeto de construção nacional. E além disso, muito desigual, né? O que provocou muita migração entre regiões, muitos nordestinos saindo para São Paulo, né? E assim sucessivamente, na procura dessa modernização, na procura de oportunidades de emprego, o que acaba causando um inchaço urbano muito grande, tá?
As cidades também não são preparadas para receber uma quantidade muito grande de imigrantes, e aí terminam inchando, não comportam, e aí vão surgindo as favelas, né, vão surgindo as marginalizações, as pessoas não têm moradias dignas, condições de trabalho dignas, né, e vai gerando uma série de problemas que a gente já imagina quais sejam. Então, é uma industrialização passageira e desigual, porque ela não é projetada, ela não é pensada, ela não é planejada. Tá? Mas aí, ainda falando disso, mais especificamente do campo dos transportes, tá certo? Em 1855, a gente vai ter duas ferrovias muito grandes, muito importantes sendo finalizadas. Uma ferrovia ligando Recife e o Rio São Francisco, muito utilizada agora no Nordeste, tá vendo? Também chega aqui. Como eu falei, não é que não existe essa industrialização no Nordeste, né? Mas ela é muito pequena, muito incipiente, a gente quase não vê. Mas aí centros como Pernambuco e Bahia, por exemplo, que são, na época eram províncias muito importantes, né? Então também tinha uma certa atenção, mas tudo concentrado no Sudeste. E fora essa ferrovia ligando Recife e o Rio São Francisco, a gente também teve a famosíssima Central do Brasil, que é inclusive um filme belíssimo com a saudosíssima Fernanda Montenegro. Recomendo que assista a Central do Brasil, que é uma ferrovia que ligava Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Então nesse período a gente pode ver que há um desenvolvimento da malha ferroviária brasileira como alternativa para escoamento de café, para escoamento de produção. Então nesse momento que começa-se também a se investir nessa modernização do Brasil como um todo. Tá? Em 1858 a gente vai ter a primeira rodovia pavimentada. Obviamente não é pavimentada com asfalto, né? Nem existia ainda, era pavimentada com pedras mesmo. Tá? E lá no Rio de Janeiro, Sudeste de novo, mais uma vez. Tá? E entre os anos de 1870 e 80, né, entre essa década aí, a gente vai ter ao todo, ao final de tudo, a somatória de 9.000 quilômetros de malha ferroviária pelo país todo. É um projeto que, apesar disso, ele não foi concluído, tá? Ele foi estacionado no meio em certo ponto e hoje a gente ainda depende muito das rodovias e dos transportes dos automóveis, né? Tanto que a greve dos caminhoneiros que houve 2 anos atrás, se eu não me engano, foi uma coisa que paralisou todo o país, porque a gente não tem alternativas para escoamento da produção e para transporte de mercadorias, que a gente podia ter investido muito mais na malha ferroviária. 9.000 quilômetros é pouco se comparado à extensão do Brasil. Tá? E também não abarca ele de forma igualitária, como a gente falou, né? Mais concentrado sul-sudeste, e a gente fica muito dependente das rodovias. Tá? Então, isso aqui é o que a gente tem para conversar sobre essa modernização, sobre o Barão de Mauá, que agora vocês já sabem quem é, né? O famoso Irineu Evangelista. E vou pedir a vossa licença só por um segundo para trocar o quadro e a gente falar um pouquinho sobre imigrantes, que também tem muito a dizer para a gente sobre o Brasil que nós somos hoje. Já retorno. E o segundo ponto que vamos tratar aqui nessa aula de hoje, super importante, esse aqui mais simples, podem ver até o nosso quadro ficou um pouquinho mais enxuto, é a gente falar rapidamente sobre essa ideia de imigração no Segundo Reinado, que durante toda a vida brasileira, desde a colonização até os dias de hoje, a gente tem algumas ondas migratórias específicas, mas o projeto de imigração e o tempo que a gente vem recebendo imigrantes sempre é muito constante, sempre está chegando gente, sempre está saindo gente, mas nesse período do Segundo Reinado específico, a gente tem uns detalhes que são importantes para a gente compreender os rumos que se tomariam dali para frente. Então vejam só. Esse contexto do Segundo Reinado, depois da década de 1850, é um período onde há uma expansão da indústria cafeeira, correto? A gente está tendo um aumento nesse tipo de plantação e de exportação, tanto que surgem os barões do café, a burguesia cafeeira, mas ao mesmo tempo nós passamos pelo processo do fim do tráfico de escravizados em 1850, que nós comentamos na aula passada, a Lei Eusébio de Queiroz, né, a pressão da Inglaterra para a produção de novos mercados consumidores. Então, essa indústria cafeira que estava em constante ascensão não tinha uma mão de obra que suportasse o seu crescimento. Então, esses burgueses do café, esses novos barões, esse novo grupo que vai surgindo, eles vão ter que procurar alternativas para poder suprir essa necessidade e conseguir continuar a sua produção. Então, uma das alternativas que a gente também comentou na aula passada é o tráfico intraprovincial de escravizados. Então a ideia é de que, por exemplo, os sulistas, né, os paulistanos, vão à procura de escravizados no Nordeste açucareiro, que muitas vezes estão lá sobrando, que a produção de açúcar já não está mais tão em alta, já existem outras metodologias. Então esses escravizados que estavam no Nordeste terminam migrando para São Paulo e assim suprindo aquela mão de obra defasada, mas, porém, entretudo, contudo, todavia,
não conseguem dar conta dessa defasagem. É insuficiente esse tráfego interprovincial. Então, outras medidas têm de ser adotadas. E qual a solução que se pensa na época? Fomentar a entrada de imigrantes no Brasil, suíços, italianos, quem quiser vir para cá. Então, fazia-se uma propaganda internacional muito forte, dizendo que era muito bom, você ia vir para o Brasil, ia ter oportunidade de emprego, ia ter uma terra só sua para você poder habitar, e as pessoas vinham nesse intuito, nessa esperança. Então, nesse período aqui é o ponto-chave, tá? Nesse período se desenvolvem 3 políticas imigrantistas no período imperial, tá? A gente, depois, quando vai falando de república, tem outra noção. Se a gente falar de colônia também é outra coisa totalmente diferente. Mas no período imperial, especificamente no Segundo Império, nós temos 3 tipos diferentes de políticas imigrantistas. Vejam só, a primeira dizia respeito ao sul. Muitas terras eram doadas para imigrantes que vinham para lá, que vinham para aqui para o Brasil, né, para a região sul, e eles tinham que praticar agricultura familiar lá e viver por eles. Então era mais uma concessão de terra mesmo assim, de grátis, para que eles pudessem plantar e povoar aquela região, tá, e gerar alguma riqueza para o país. Beleza. Já em outras regiões, Sudeste e Nordeste, nós temos 2 políticas de terra, políticas imigrantes, muito específicas. A primeira é a política dos parceiros, que acontece em 1847, tá? Política dos parceiros, que foi uma iniciativa de um senador de São Paulo chamado Nicolau Vergueiro, tá? Então, qual era a ideia de Nicolau? Ele entrava em contato com essas famílias, né, fazer propaganda das famílias lá na Europa, basicamente, sobre o Brasil. Essas famílias vinham para cá, aí Nicolau, né, o burguês, o dono da cafeicultura, patrocinava esses caras, pagava a vinda deles, pagava a comida deles, chegava aqui, já dava a terra, alimentava eles enquanto estava aqui e fazia um trato. Olha, você vai ficar nessa terra que eu estou lhe cedendo, vai começar a plantar café, outros produtos e tudo mais, e tudo que você produzir, metade do lucro que você estiver vendendo é meu. Então a gente vai dividir tudo meio a meio. Qual era o problema dessa política dos parceiros? Tá? Aqui também eram chamados de meeiros. Ou eles eram parceiros ou eles eram meeiros, tá? Aparece muito com esse nome aqui também. Então, qual era o grande problema? Demorava muito tempo para esses caras conseguirem saldar o débito que eles tinham com o proprietário. Às vezes nem chegavam a conseguir, porque os caras vinham com tudo pago, já era uma dívida que eles tinham. Chegava aqui, ainda tinha que fazer render, não podia ficar com tudo para poder sobreviver, tem que dar metade. Então era um problema muito grande e acabou não dando certo. Então essa política não vingou, não teve sucesso, ao ponto de, em 1856, menos de 10 anos depois dela ter sido implementada, uma família que trabalhava lá para o Nicolau Vergueiro, na fazenda dele, lá no latifúndio dele, escreve uma carta para o cara reclamando das condições de trabalho e pedindo para ele fazer uma recontagem do saldo do ano passado, de 55. Porque, a gente tava contando aqui, eu acho que tu pegou mais da metade, não deu certo. A gente também tá com uma condição de trabalho muito ruim. A gente tá querendo isso aqui. O cara foi lá, o líder da família, lá da Suíça, o cara na boa, na moral, entrou lá, ó, seu Nicolau, eu trouxe aqui essa carta para mostrar pro senhor que tem umas coisas que a gente acha que podia melhorar e tudo mais. Como a escravidão não tinha sido extinta ainda no Brasil e a mentalidade burguesa era muito escravista também, Nicolau olha aqui e fala, meu amigo, isso é uma afronta. Esses caras aqui vão mandar armar uma revolta aqui, vão me derrubar, isso não existe, isso é um absurdo. Aí o que é que o cara faz? Prende o líder da família que levou a carta para ele, deixa o bicho lá preso, aprisionado e pronto, e dane-se. E eu que mando aqui na minha terra. Só que aí os caras não são escravizados. A família do cara, os amigos do cara que tava lá, tudo lá se uniram, pegaram pau, pedra, tudo, derrubaram tudo, soltaram o cara. Aí, isso tá chamado a revolta dos parceiros, até mais pra gente lembrar disso, né? Em 56. Aí a família do cara se rebelou, solta o cara lá de dentro do latifúndio. Aí Nicolau, louco, aperreado, chama a Guarda Nacional, né? Vem me acudir aqui, vão me matar, vão derrubar meu latifúndio. Quando a Guarda Nacional chega lá, os suíços, os imigrantes tudo lá, a Guarda Nacional chegou para ajudar a gente, porque esse Nicolau aqui tá abusando demais da gente, valeu a guarda, nosso amigo. Aí a guarda se espanta, como assim? Eles estão comemorando. Quando o cara vai entender o que está acontecendo, o capitão da Guarda Nacional termina ficando favorável aos imigrantes. Vê que doideira. Aí ele manda uma carta para Dom Pedro II, dizendo que na real ele está do lado ali dos imigrantes, que eles estão certos. Então Dom Pedro II vê que ele está ali pisando em ovos. Ele não pode reprimir esse movimento com muita força, não vai pegar mal para os imigrantes, ninguém vai querer mais vir para o Brasil. Aí o que é que ele faz? Ele
apazigua ali a situação e ele ordena junto, ali faz o programa para mandar de volta a família para a Suíça. Então a família volta para lá de boas, tranquilo. Esse modelo aqui não dá certo dos meeiros. O cara, depois que volta lá para a Europa, escreve um livro dizendo como fui enganado, como é péssima a situação de trabalho no Brasil, mete o pau mesmo, mas aí termina ficando por isso. Dom Pedro contorna a situação. Então, quando isso não dá certo, é colocado em prática a terceira política imigrantista. Qual é? O Estado vai ajudar no pagamento dessa despesa dos imigrantes. Então essa vinda deles da Europa para o Brasil, pagando estadia, pagando tudo, mas quem vai bancar é o Estado. Então eles vão chegar aqui já zero de dívidas, não tem que ter dívida nenhuma com o dono da terra, o latifundiário, então vai ser só uma distribuição ali da venda para poder fazer outra terra. Aí sim vai dar certo, aí sim vai começar a andar, depois que o Estado passa a intervir nesse campo. Tá? Então essas três políticas imigrantistas, a terceira sendo só um aperfeiçoamento dessa política dos parceiros, né? Mas outro fato muito importante, em 1850, é a Lei de Terras, tá certo? Isso aqui é crucial para a história do Brasil. Essa Lei de Terras dizia que a partir daquele momento era proibido que qualquer particular, qualquer burguês, qualquer pessoa adquirisse terras se não fosse do Estado. Ah, tem uma terra pública ali. O único jeito de eu conseguir essa terra é eu comprando do Estado, porque pertence ao Estado essa terra. A ideia é mais ou menos essa. Parece lógico para a gente, mas quais são as consequências? É o fim da posse. Então existiam famílias e pessoas que estavam numa terra assentada porque não tinha ninguém. Lá nos cafundó do Judas, os caras chegavam lá e não tem ninguém aqui, eu vou botar minha casa, vou morar. E ficava por décadas. Até que chegava alguém e dizia, isso aí é meu, na verdade, tal. Então acabou a posse a partir daqui. Só se tem agora comprando. A compra só podia ser feita em dinheiro vivo, na hora, não é parcelada a prazo, não. É à vista. Pega o dinheiro e paga agora. Então só quem vai ter acesso a esse tipo de terra são os burgueses ricos. Então há uma expropriação do direito à terra dos camponeses, dos pequenos proprietários, dos pequenos produtores. Muitos deles vão ser perseguidos porque estão dentro da terra do lado fundo da pessoa, estavam ali como posse, mas agora vão ser expulsos. Aquela lei das 6 Marias, onde o dono de terra podia doar outro espaço, já tinha acabado em 1822, então também não tem mais essa. E aí vai ter um constante aumento dos latifúndios, lógico, porque agora só quem vai poder comprar terras são esses burgueses mais ricos e, consequentemente, uma crise dos pequenos proprietários, que não vão ter como manter as suas terras. Tá? Mas havia uma fiscalização muito parca, tá? Muito pequena. As únicas terras que realmente foram atingidas são as que já eram de interesse da burguesia, que tinha um latifúndio, uma plantação de café aqui, tinha 2 pequenos proprietários ali, ele queria aquilo, então ele aprova essa lei de terras para tomar essas terras específicas, mas no interiorzão do Brasil isso permanece por muito tempo, porque não tem fiscalização, tá? Mas acaba por gerar uma maior concentração de terra, mais do que já existia, e uma crise muito grande entre os pequenos proprietários, tá? Que não vão ter direito à terra mais, né? Não pode se apossar. Se for pego, tem fiscalização, mas se for pego, vai ser retirado, não pode se apossar, não pode comprar, porque não tem grana para comprar, a terra só pode ser à vista. Então, isso vai causar um aumento dessa concentração latifundiária e uma diminuição dos pequenos proprietários no Brasil, tá? Tem alguns índices bem problemáticos sobre isso. Por exemplo, menos de 1% das pessoas que têm terra no Brasil são grandes proprietários. Mas a terra desses grandes proprietários equivale a mais de 45% da terra do Brasil. Veja que absurdo. Então, isso é fruto também dessa lei de terras, que vem desde 1850 colaborando para que a situação chegue onde está. E aí, para a gente entrar no terceiro quadro, vou pedir a vossa licença só por mais um segundo e eu já retorno. Me aguardem. Então, amigos, para finalizar a terceira parte dessa nossa aulinha sobre o Segundo Reinado, a gente fala de política externa no Brasil, tá? E nesse período do Segundo Reinado, a gente tem 2 principais focos quando falamos de política externa. O primeiro foco é a relação do Brasil para com a Inglaterra. A gente sabe, a gente já viu no processo de independência, como nós sempre fomos dependentes do capital inglês, já começamos o nosso processo de país independente com uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas, né, adquiridas da Inglaterra para pagar a Portugal o processo de independência, né, aquela taxa que foi cobrada do Brasil. Então, essa relação Brasil-Inglaterra nos diz muito já
desde sempre. E o outro foco que a gente tem que ter para falar de política externa é a região do Rio da Prata, as famosas repúblicas platinas, ali Uruguai, Paraguai e Argentina, que estão no sul do Brasil ali, fazendo fronteira com Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Então, esses são os dois focos que a gente tem que ter quando falar de política externa do Brasil nesse período. Até porque é aqui que acontece a famosa Guerra do Paraguai, que é o maior confronto da América que o país já participou. Então, muito importante e muito cobrado em prova também, com certeza estará na nossa, tá? Então vamos devagarzinho, mas vamos entendendo tudo. O primeiro ponto para se falar de política externa é a relação exatamente do Brasil com a Inglaterra, tá? A gente começa por aqui e depois a gente volta para os demais. Então, a questão Christie é muito importante e acontece no ano de 1863. O que é isso? William Christie, tá? Por isso esse nome, ele era o embaixador da Inglaterra no Brasil, representante da coroa inglesa. Era conhecido por ser um cara muito arrogante, um cara muito chato, que queria tudo o tempo todo, tá certo? E aí, tava tudo indo assim, na medida do possível, muito bem, até que no ano de 1861, um navio inglês naufragou lá na região onde fica o Rio Grande do Sul, por ali, naufragou o navio e tal, e aí a galera do Brasil aproveitou, brasileiro sempre muito malandro, né, muito safado, viu que tinha naufragado, pegou as mercadorias tudo e roubou, e saiu por ali distribuindo. Meu amigo, o William Christie ficou irritadíssimo, não posso aceitar uma coisa dessa, é um ultraje, eu exijo que o Brasil me indenize, me pague de volta toda essa perda que eu tive, peça desculpa publicamente pelo ocorrido. E aí estava lá Dom Pedro, né, negociando, ele não queria bancar de subserviente, submisso à Inglaterra, né, ele quer uma nação autônoma, né, que se imponha. Então ele estava ali no processo de negociação, mas qual foi o problema? Alguns militares ingleses estavam lá no Rio de Janeiro, no mesmo ano ainda, tá, em 61, e os caras tinham tomado todas. Bebaço, tava todo mundo no meio da rua, e aí os caras começaram a fazer um monte de baderna, oficiais da marinha inglesa fazendo baderna foram presos. Os três marinheiros foram presos lá no Rio de Janeiro. Aí, meu amigo, foi a gota d'água. O William deu polpa para tudo canto, exigiu a imediata soltura dos marinheiros, a prisão dos brasileiros que tinham feito isso e um pedido de desculpa gigantesco em praça pública para todo mundo ver de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, para evitar qualquer conflito, né? Qualquer coisa, muito sábio, muito moderador, mandou soltar os caras, pagou a indenização do que tinha sido roubado no navio, mas disse: amigo, eu não vou pedir desculpa, não vou prender os oficiais aqui da Marinha do Brasil e vou ficar por isso mesmo. O cara não aceitou, disse que aquilo era um ultraje e foi direto para um tribunal internacional, convocou um tribunal internacional, pediu que outra potência fosse a juiz ali para mediar, tá? E aí o rei Leopoldo I da Bélgica foi escolhido para ser aí o moderador, para ver quem estava certo e quem estava errado, né? Nesse julgamento internacional. Vejam só o que o William Christie foi capaz de fazer. E aí Leopoldo acabou por decidir a favor do Brasil. Não, o Brasil está muito certo. Eu exijo agora que a Inglaterra faça um pedido de desculpas formal ao Brasil, porque não está certo, não pode acontecer isso. Aí o William Christie disse que de jeito nenhum, só por cima do meu cadáver, e o Brasil e a Inglaterra rompem relações. Então não há mais um representante do Brasil na Inglaterra e não há mais um representante da Inglaterra no Brasil. Vejam a que ponto nós chegamos. Aí vai ficar assim nesse impasse por algum tempo, até que no ano seguinte um representante da Inglaterra vai lá no Rio Grande do Sul, Dom Pedro não vai, mas manda um representante dele também, e o cara formaliza lá todas as desculpas, né? Paga uma indenizaçãozinha, diz que sinto muito, I'm sorry, I'm so sorry, não vai acontecer de novo, e aí tudo bem, as relações são relatadas. Mas isso aqui é muito importante. As relações entre Brasil e Inglaterra já vinham conturbadas, né? Naquelas aprovações de leis, a Inglaterra exigindo o fim do tráfico de escravos, o Brasil fingindo que ia parar, mas não parando. Então já não estava tão legal a relação entre eles, e aí eles só queriam uma gotinha para explodir, né? E aí o naufrágio do navio e as prisões também foram o que eles estavam procurando. Inclusive, quando Dom Pedro se nega a pedir desculpas, né, antes de começar esse tribunal internacional, o Christie lá ele pega 5 navios brasileiros e apreende no Atlântico. Estavam lá passando no Atlântico, ele apreende os caras, todo mundo estava tripulante,
e a população do Rio de Janeiro fica irada, vai perseguir todos os imigrantes ingleses que tem na cidade, é um bafafá, aí depois vem o Tribunal Internacional e tudo mais, depois tudo vai ser resolvido. Mas para vocês verem como estava animalesca a situação. Então, esse aqui é o primeiro foco, a relação de Brasil com a Inglaterra. Mas o segundo, aí a gente vem agora para a região sul, falar ali da região do Rio da Prata, né? Porque justamente são as questões platinas que agora nos importam, tá? Essa região do Rio da Prata, gente, é formada por 3 principais rios, tá? Importante, vocês sabem, não sei se vocês já sabem na geografia, mas o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, tá? São os 3 rios que formam essa região do Rio da Prata. Então, sempre foi uma região extremamente importante, vital, tá? Para os negócios tanto do Brasil quanto desses outros países, porque é um escoamento de produção, é um rio que percorre vários espaços, né? Enfim, tem uma finalidade econômica muito importante. Então, por isso, durante todo o século XIX, essa área foi objeto de tensões internacionais entre essas potências, cada uma querendo um espacinho a mais, querendo expandir um pouquinho a sua fronteira, então sempre foi motivo de conflito. Inclusive, a luta da Cisplatina, a guerra da Cisplatina, que Dom Pedro I tinha travado por muito tempo, mas que não obteve sucesso, né? A independência da Cisplatina foi em 1828, que se tornaria o famoso Uruguai, né? Então o Uruguai agora independente, continuava dando dor de cabeça para o Brasil e tudo mais, e o Brasil tentando ali administrar o conflito para sair vitorioso e beneficiar. O Uruguai, nesse período, tá, se dividia entre 2 principais partidos, o Partido Colorado e o Partido Blanco, tá? Os colorados e os blancos. Os colorados, eles representavam mais uma galera da zona urbana, estavam mais ligados ao interesse do Brasil, eles atendiam, eram pró-Brasil, queriam montar um governo uruguai que atendesse a necessidade do Brasil para serem beneficiados. Aquela mesma ideia da gente também querendo se aliar com os Estados Unidos, né? Que, pronto, o Brasil, aqui é o Brasil exercendo o seu imperialismo nos países da América do Sul. E aqui os blancos, que eram mais ligados à aristocracia rural e, por sua vez, mais ligados à Argentina. Então, queriam atender os interesses da Argentina, que era mais brother, mais próximo, tá certo? Então, existiam 2 lideranças em cada um desses países naquele momento, tá certo? O atual presidente da Argentina era um cara chamado Manuel Rosas, que era um cara que fazia parte aqui dos colorados, tá? Ele estava querendo atender aos interesses nacionalistas naquele momento. E o atual presidente do Uruguai também chamava Oribe, que também era um cara ligado ao Partido Colorado. Então, esse Rosas e Oribe estavam aqui em parceria, querendo acabar com a influência do Brasil nessa região. Eles fundam a Confederação das Repúblicas Platinas, tá? Para dizer que estão próximos ali, que são brother, que vão se ajudar. Aí o Brasil, né, muito traiçoeiramente, começa a promover golpes de Estado para destituir esses caras do poder e colocar no lugar pessoas que lhes sejam benéficas. Ele começa pelo Uruguai, ajuda um cara lá chamado Frutuoso Rivera, que era um rival de Oribe, fazia parte da oposição, então pertencia ao Partido Blanco. Pertencia ao Partido Colorado. Eu acho que eu devo ter trocado as bolas, tá? Rosas e Oribe pertenciam aos blancos, tá certo? Se eu disse o contrário, esqueçam. Eles eram favoráveis a interesses nacionais e não eram parceiros do Brasil, tá? Tanto Manuel Rosas quanto Oribe, que formaram a Confederação das Repúblicas Platinas, pertenciam ao Partido Blanco, tá? Porque estavam tentando atender aos interesses nacionais. Já Rivera e Urquiza faziam parte dos colorados, tá certo? Que estavam tentando atender aos interesses do Brasil, eram oposição a Rosas e Oribe. Então, o Brasil apoia um golpe de Estado de Rivera e destitui Oribe do seu cargo. Rivera vira o novo presidente do Uruguai, do Partido Colorado, favorável ao Brasil. Depois, o Brasil continua essa empreitada e ajuda a destituir Rosas e colocar no seu lugar Urquiza, tá? Também dos colorados, que queria ajudar o Brasil. Então, fica nesse vai e vem até que os blancos conseguem retornar ao poder lá no Uruguai e colocar Atanásio Aguirre como novo presidente, mais uma vez mostrando que o Brasil tinha que tirar a mão do Uruguai. O Brasil continua e também derruba o governo de Aguirre. Então, o Brasil derruba 2 governos uruguaios, os 2 blancos, para colocar um colorado no lugar. Ele derruba Oribe e derruba Aguirre, fazendo com que seu exército intervenha em assuntos internacionais. Daí a tensão. Tá certo? E nesse período, qual é o país platino que se manteve o tempo todo distante desses conflitos? Justamente o Paraguai.
E ele vai entrar nesse conflito nesse período de 1864 a 1870, esses 6 anos que marcam a famosíssima Guerra do Paraguai. Tá? E o que é que acontece? Desde 1862, o país, o Paraguai, era governado por um cara chamado Francisco Solano Lopes, que ele tinha interesses nacionalistas. Tá? Por ele achar que tinha que investir no próprio país, ele não queria participar desses conflitos internacionais. Ele tenta, no segundo golpe do Brasil no Uruguai, quando o Brasil tenta tirar a Aguirre, aí ele fica irado. Não, você não pode intervir, isso é um absurdo, vai tentar lá, mas o Brasil silencia o cara. Não, meu amigo, não quer saber não, você não tem espaço para falar nada não, fica aí na sua, que eu nem lhe chamei nessa conversa. Aí ele rompe relações com o Brasil também, mas rompi relações com você então. Só que, depois de um tempo, Francisco Solano Lopes começa a perceber que o Paraguai não possui uma saída para o mar. Se vocês forem procurar direitinho no mapa da América do Sul, a Argentina sai para o mar, o Uruguai sai para o mar, o Brasil nem se fala, né? Tem uma costa gigantesca, mas o Paraguai não tem saída para o mar. E aí todo escoamento de produção que precisava ser feito, os caras tinham que pagar uma taxa para a Argentina, para poder escoar pelo porto de Buenos Aires. Aí tem que pagar taxas gigantescas para a Argentina e não dava certo isso e tal. Então o cara começou a formular um plano chamado Grande Paraguai. Ele queria tomar parte das províncias argentinas, 2 províncias argentinas, queria tomar todo o Uruguai para ele, pegar todo o Uruguai para ele ver. O cara não tinha nada a ver primeiro com os conflitos externos e depois é o que ele faz. Queria pegar 2 províncias da Argentina, todo o Uruguai e o Mato Grosso do Brasil para fazer parte do Rio Grande do Sul, para fazer parte do seu território. Somente, ele só queria esses 3 espaços. Então ele começa a fazer uma ofensiva, né, para poder começar a tomar esse território. Em 1864 a gente vai ter o gatilho, que é quando tem uma comitiva brasileira pelo Rio da Prata, por esse rio que corta Paraguai, Uruguai, Argentina e tal. Tem uma comitiva brasileira lá, um navio que dentro desse navio está o presidente de província, governador do Mato Grosso. Veja, aí Solano aproveita e prende o navio, captura todo mundo junto com o presidente de província. Aí, meu amigo, era só o que o Brasil queria. Entre em contato, passa o zap, manda telegram, sinal de fumaça para Argentina e Uruguai. E juntos, agora com governos que os apoiam, né? Porque ele conseguiu tirar Rosas para botar Urquiza e conseguiu tirar Aguirre para botar outra pessoa que também é colorada ligada aos seus interesses. O Brasil chama esses 2 caras e juntos os 3 super amigos formam a Tríplice Aliança. Então, quando a gente falar de Tríplice Aliança, não se tratando aí de Primeira Guerra Mundial, mas se tratando da Guerra do Paraguai, a gente tem que lembrar de Brasil, Argentina e Uruguai, tá certo? Contra o sozinho Paraguai, a nação Guarani, tá certo? Então, essa é a Tríplice Aliança que vai bater de frente com o Paraguai durante muitos e muitos anos, tá? O Paraguai chega a toma conta do Mato Grosso, toma conta de parte do Rio Grande do Sul, toma conta de parte da Argentina, mas o Brasil vai lá, manda o exército na famosa Batalha do Riachuelo, uma batalha naval gigantérrima, ilustrada em várias pinturas de Vitor Meireles, grande pintor brasileiro, principalmente ele, tá? Mas aí é uma guerra sangrentíssima, tá? Que muitas pessoas... O principal líder brasileiro nessa guerra é o famosíssimo Duque de Caxias. Lembram lá dele, da balaiada que a gente estudou no período regencial? O cara fica famoso e é o principal líder da Guerra do Paraguai, o Duque de Caxias. O cara era tampa mesmo. E aí, depois de muito sangue derramado e muita gente morta, finalmente Solano Lopes morre em batalha, tá certo? Ele estava participando de uma batalha, ele termina morrendo lá, e aí quando ele morre também o Paraguai declara desistência, né, e perde, mas isso não impede do Brasil adentrar Assunção, a capital do Paraguai, matar muito civil, matar muita gente inocente, matar muitos homens, e isso vai gerar consequências péssimas, né, assim, tanto para o Brasil, na verdade, quanto para o Paraguai, não só para o Paraguai, mas assim, o Paraguai vai ter seu território devastado, obviamente, as suas empresas destruídas, então é difícil se reerguer economicamente. A grande maioria da população masculina do Paraguai é morta, então ficam só idosos, mulheres e crianças no Paraguai, basicamente. A moeda super desvalorizada. Esse país fica com uma dívida para com o Brasil, que vai demorar 73 anos para ser saldada, só em 1943. O Paraguai vai se fazer livre dessa dívida. Isso terminou em 1870, ao tempo, para poder pagar essa dívida toda. Então o Paraguai sai a frangalhos, né? Sai em pedaços. E o Brasil também vai fazer um investimento muito grande nessa guerra e vai terminar numa crise econômica muito forte. Fora isso,
vão ter diversos outras consequências imediatas para o Brasil. Esses militares, o exército que participou dessa incursão vai voltar para o Brasil cheio de prestígio, cheio de amor popular e vai começar a querer entrar na política. É o início de um processo horrendo de intervenção militar na política brasileira que a gente tem até os dias de hoje. Tá? É o momento aqui, a gente pode dizer, onde se inaugura essa entrada dos militares na política. Eles voltam para o Brasil, olharam as repúblicas que tem na Argentina, no Uruguai e no Paraguai e querem que isso também aconteça no Brasil. Então vão começar um movimento republicano, que vai depois culminar com a proclamação da República no Brasil. Várias pessoas que participavam do Exército Brasileiro naquele período eram pretos, então vão fortificar também o movimento abolicionista no Brasil. Vejam, tem várias consequências imediatas, tá? E os militares, então, vão chegar aqui super famosos, né? super bem vistos e vão começar a intervir na política. Então, o Brasil sai com uma crise econômica e também com um novo personagem nessa política nacional, que é a corporação do Exército e dos militares. Tá certo? Então, essas são as principais consequências para o Brasil após o fim da Guerra do Paraguai. Tem algumas interpretações, tá, gente, só para a gente finalizar, que falam sobre uma teoria da conspiração, onde na verdade a Inglaterra estaria contra o Paraguai e financiando Brasil e a Tríplice Aliança e querendo que o Paraguai fosse derrotado para favorecer os mercados. Isso é balela. Outras interpretações historiográficas já vêm acontecendo em peso nos últimos anos e vêm desmentindo todos esses mitos. Na verdade, a Guerra do Paraguai foi motivada por motivos geográficos e por disputas internas da América. Então são por motivos do Paraguai, do Uruguai, da Argentina e do Brasil, não tem a ver com a Inglaterra. Do mesmo jeito que a Inglaterra ajudou os países da Tríplice Aliança, também forneceu aparato técnico e bélico para o Paraguai. Estava fazendo negócio com quem pagasse melhor. Então, essa teoria da conspiração, de que tudo foi orquestrado pela Inglaterra nesse período, não existe. Tá certo? Então, nós terminamos aqui nossa aula sobre o Segundo Reinado. Tá? Espero que com esse quadro confuso tenha ficado claro essa parte de política externas. A gente se encontra hoje ainda no nosso plantão, tá? Às 9h30, para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre isso. E quinta que vem a gente também continua falando, terça que vem a gente continua falando sobre o Segundo Reinado, resolvendo questões e falando do processo de declínio para a ascensão da República no Brasil. Então é isto, amigo. Agradeço demais a vocês que permaneceram comigo até aqui. Um grande beijo, um bom final de semana. Até o plantão.